Olá pessoal, hoje estou aqui mais uma sexta-feira com meu esposo para lhe contar mais uma história de terror, uma história de terror arrepiante. Espero que vocês gostem e curtam, gente. E já desde já agradeço a todos vocês pelo canal, por vocês vão para o meu canal e meu esposo aqui. A gente agradece de coração a vocês aí, tá certo? E pede para vocês que assistam o vídeo até o final, gente, para que esse canal se fortaleça e assim poder levar conteúdo bacana para vocês, tá bom? A gente fica muito agradecido. E agora ele vai contar a história. Bom pessoal, vai contar, amor. Pessoal, é uma ótima noite para vocês. Espero que vocês gostem de mais um relato verídico que aconteceu há muitos anos com a família do Maranhão. Se inicia dessa forma, pessoal. Toda a época junina, essa família gostava de sempre comemorar, todos os anos. Eles moravam na roça, plantavam de tudo: milho, feijão, mandioca, tudo. E chegou mais um mês de junho, mais um ano. Como sempre, morava numa casa aconchegante. E essa casa, nessa casa nunca tinha acontecido nada anormal. Eles nunca tinham visto nada nessa casa de anormal. E todos os anos eles faziam essa festa. Reunia a família toda, com os vizinhos. E quando amanheceu o dia de aprontamento de... Primeiramente, eles iam na roça, procuravam a melhor madeira que encontravam, troncos grandes, enormes, faziam umas belas fogueiras. E nesse ano, especificamente, foi uma bela de uma fogueira que fizeram. Como sempre, mas essa capricharam mais ainda. Foram, quebraram o milho e todos se reuniam e começavam a fazer um aprontamento. Cortar o milho, tirar as palhas, limpando o milho, tirando o cabelo do milho. E essa senhora tinha irmãos, netos, filhos, tinha o esposo. Como sempre, todo ano aquela ali. E elas começaram a aprontar, ralar o milho, uma parte para a pamonha, outra parte para cozinhar. E foi passando o dia. Isso aí já se aproximando 6 horas da noite, e aqui no Nordeste a fogueira é acesa pontualmente 6 horas da noite, pessoal. É hora de acender a fogueira. Estava se aproximando das 6 horas. Ela, a dona da casa, veio sair no terreiro e por acaso eles criavam também um gadinho também, no pé da porteira, no mourão da porteira. Quando a senhora olhou, avistou, pessoal, uma senhora morena, vestido florido, aqueles vestidos que é feito com, naquela época, ainda com saco de açúcar, que açúcar antigamente vinham nesse saco de estopa, um chapéu de palha na cabeça, e aquela pessoa parada no pé do mourão, a uns 30 metros da casa, olhando fixamente para a fogueira. Ave Maria. Como estava imóvel aquela pessoa. E ela fazendo de tudo para ver se viu o rosto daquela senhora. Eu não conseguia ver. E não conseguia ver de nenhuma forma. E nisso aqui veio chegando a neta. No caso, quando a neta chegou, que a mulher ela estava aqui um pouco de lado, vendo ela. Quando a neta chegou aqui perto dela, que ela perguntou: ô minha neta, dá uma olhada. Você conhece aquela mulher que está ali ao lado do mourão da porteira? Que a neta olhou em questão de segundos. Que mulher, vó? A mulher que está ali em pé, quando ela olhou de volta, a mulher não estava mais. Quando a avó olhou de volta, eu juro que tinha uma mulher ali em pé olhando para cá. Não, ali não tem ninguém não. Aí se importaram muito com isso aí, que não deram muita pra ela, né? Entraram para dentro de casa e custou com 6 horas acenderam a fogueira. Foi chegando o pessoal, né? Os vizinhos, ali parentes, todo mundo. Começaram a servir a comida, a servir pamonha, milho, cozinhando.
E tinha uma mesa enorme. Antigamente, aquelas mesas de madeira, que sentava 10, 12 pessoas, até mais. Do nada, pessoal, eles não tinham nem começado, tinha começado a se virar. E essa parte da mesa ficava, não pegava tanta luz, que naquele tempo não tinha as luzes fortes de hoje, né? Mais lampião, lamparina. Naquele final daquela mesa, não pegava muita luz, que era o... Foi onde ela apareceu, né? Exatamente. Virgem Maria. Quando a neta dela e um tio olhou, estava a senhora, sentada. Ave Maria, que medo, Jesus amado. Sentada, pessoal. E olhando fixamente para a fogueira, acesa, já acesa. Eu disse, pessoal, vocês conhecem cada mulher que está sentada ali, na mesa aí? Não. Aí todo mundo viu. Perguntou para o irmão. Irmão. O irmão disse, não, fulano, eu nunca vi não. Perguntou para a neta. A neta não veio não. A neta disse, vó, Jesus eu já tinha notado essa mulher sentada aí na mesa. Eu já falei para todo mundo aqui, ficaram rindo de mim. Ninguém conhecia. Você não está brincando, não tem ninguém ali sentado, tinha uma senhora sentada ali. E só ela, só o irmão dela e a neta que viram. Quer dizer, não foi todo mundo que Não. viu. Todo mundo não viu, não viu. Começou o forró. O sanfoneiro tocando, um shot, antigamente era o pessoal um shot. E triângulo, sanfona, todo mundo dançando, Se divertindo, né? se divertindo, ali bebendo, comendo. Quando a neta olhou para o terreiro, estava essa senhora dançando, pessoal, em volta da fogueira. Ave Maria. Ela estava dançando em volta da fogueira. Só viam essa senhora 3 pessoas. A avó, a neta e um irmão dela, da senhora. Ninguém mais conseguia ver essa mulher. E em nenhum momento essa mulher mostrava o rosto. E aí vi que estava flutuando em volta da fogueira. Aquele vestidão florado, todo florido, descalça, chapéu quebrado de palha, um chapéu abas grandes, que não dá para ver o rosto em nenhum momento. E ela foi dançando, saindo de perto da fogueira, indo para um lugar mais não tão iluminado, até distanciando um pouco, até onde a labareda clareava o terreiro. Do nada a mulher sumiu. Ave Maria, que medo. Coisa horrível. O cachorro que antes tentou se aproximar dessa mulher, já deitou, que era um cachorro muito bravo. Ninguém chegava nessa casa, nesse cachorro, durante a noite. Esse cachorro colocou o rabo entre as pernas, já ficou deitado debaixo de uma mesa. Seu cachorro se assustou. Esse cachorro só resmungava. Não saiu mais para nada debaixo da mesa. Pessoal, passaram a noite, pessoal. Pessoal, no seu dia. E o pior, pessoal, isso foi só o início. No outro dia, no quintal da casa, o cachorro amanheceu morto. A língua de fora, coisa arrepiante. Os olhos bugalhados. Morreu com os olhos abertos, o cachorro. Que susto que teve. Morreu com os olhos abertos, coisa mais horrível do mundo. Mas estava assustado com uma coisa muito assustada. Não tinha sinal de mais nada. Machucado, né? Nenhum tipo de machucado. E o pior, pessoal, uma vaca muito boa que a senhora tinha. Vaca leiteira, dava muito leite. A vaca amanheceu também morta, inexplicavelmente.
a porteira fechada com cadeado. A porteira fechada com cadeado. Olha que coisa sem noção. Assim, sem explicação. Uhum. A porteira estava aberta, mesmo com cadeado travado, pessoal. Foi arrebentado. Não abriram com o cadeado da porteira com a chave. A porteira foi arrebentada, que é praticamente impossível. Uma coisa normal aconteceu coisa daquela ali. E ela estava morta, a vaca. Da mesma forma do cachorro. A vaca do lado e um bezerrinho, pessoal. Os dois, os olhos também da mesma forma do cachorro, os olhos abertos. Quando foi no outro dia, essa senhora acordou, era a dona da casa, saiu, e já o que tinha visto, ficaram horrorizados com o que já tinha visto. A senhora perguntou para a neta: você viu também? Você viu? Sou eu, a senhora e o tio que viu. Pessoal, e também, essa senhora criava galinhas. 6 galinhas dela estavam trancadas no galinheiro. Amanheceu o galinheiro fechado. E essas 6 galinhas sumiram. Do nada. Não tinha pena, não tinha sinal de arrombamento nenhum. Era um galinheiro, não era muito grande. Telas novas, né? E inexplicavelmente. Essa senhora conhecia uma bezendeira muito antiga, que morava ali há mais tempo do que ela, bem mais tempo. E foi, mandou chamar ela. Essa bezendeira tinha uma fama de ser uma pessoa muito sabida ali na comunidade, que sabia benzer as pessoas, conhecia muitas ervas. Eu já acreditava nisso, né? Rezava. E até hoje tem Exato. pessoas que acreditam E nisso, ainda né? hoje tem pessoas assim, pessoal. Rezava, dá crença nisso, né? rezava em pessoas que adoeciam. E, pessoal, quando essa mulher chegou no terreiro da casa, ela se arrepiou do pé à cabeça. E falou. Ela chegou que sentiu isso aí, olha. Quem veio aqui foi visita não convidada. Ave Maria, que coisa horrível. Fiquei mais que pessoal. Realmente, é arrepiar mesmo. Quem andou aqui era visita não convidada. Nada coisa desse mundo. Vocês fiquem sabendo. Eu não sei como, mas vocês invocaram coisas que não era para ser invocadas. Não sabe como aconteceu. Mas, pessoal, chamaram depois de um padre. Essa bezendeira foi benzeu com água benta, rezou, mas não adiantou nada. Ela só relatou isso aí. Que o que veio foi visita não convidada para a festa deles. O padre veio, rezou a missa, benzeu a casa toda. Né? Depois disso aí, não também deu uma acalmada, mas depois a coisa veio pior ainda, pessoal. Eram sussurros dentro de casa, portas de gaveta e armário que batia sozinho. A neta dela, depois, um dia estava no banheiro, quando foi pentear o cabelo, avistou a mesma mulher sentada numa cadeira, olhando para ela. Quando ela virou, não estava ninguém mais dentro. Tinha sumido. Uma vez, a própria dona da casa estava mexendo na comida, sentiu uma mão gelada nas costas dela. E a cozinha tinha aquelas partes de cozinha que ficam um pouco mais, cozinha grande, mais escura. Não tem tanta visibilidade. Ela sentiu aquele calafrio, pessoal. E começou dos pés à cabeça a arrepiar. Isso por volta de umas 6 da noite. Ela olhou,
Estava a senhora olhando para ela. O mesmo vestido, o mesmo chapéu, e um olhar, só que ela viu que estava olhando para ela, mas só que não dá para ver o rosto, no momento. Todo animal, pessoal, que esse pessoal comprava, começava a criar, morria de forma misteriosa ou sumia. Olha, pessoal, esse pessoal não teve mais sossego nessa casa. E chegou um ponto que insustentável, que eles, ninguém também nem queria, quando o pessoal ouvia esses relatos deles, que é uma coisa que realmente não teve como nem conter, eles abandonaram esse sítio. Abandonaram definitivamente, que ninguém ia comprar um lugar desse. Abandonaram o sítio, foram morar em outro estado. Lá, até hoje, essa localidade é abandonada, casa, o sítio ao todo, as terras que eles tinham. Esse pessoal foram morar em outro estado que não conseguiu mais permanecer nessa Continua casa. assombrado. Exato. Até hoje, pessoas evitam o máximo. Mesmo durante o dia, não passam nem em frente. E à noite nem se fala. E quem passa ainda um pouquinho distante, não, escutam porta batendo sozinha, vultos, avistam a mesma mulher sentada, pessoal, na varanda da casa, se balançando numa cadeira de balanço. Algumas pessoas vê. Algumas pessoas vê. Essa mesma mulher que apareceu, vestidão florido, chapéu de palha, do nada aparece essa mulher. Ficou um lugar mal assombrado, Ficou um né? lugar, pessoal, mal assombrado. Olha, pessoal, tem coisas nesse mundo que realmente... O pessoal que morava lá não teve outra opção, teve Exatamente. que sair, né? Não teve outra como opção. continuar morando lá. Mesmo padre, bezendeira, padre vindo rezar, jogar água preta na casa toda. Mesmo isso aí, pessoal, por incrível que pareça, não resolveu. E abandonaram definitivamente a morada deles, foram morar em outro estado, que não conseguiram mais permanecer nessa localidade. Ó, pessoal, estou chegando ao fim de mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. É um relato real que aconteceu há muitos anos nesse estado do Maranhão, com essa família. Espero que vocês tenham gostado. Aperta o like e assista o vídeo completo, que a gente Fortalece o canal, que né? fortalece nosso canal, que a gente fica Pois é, muito pessoal. agradecido por vocês e ter essa força pra gente. E espero que vocês fiquem com Deus, tenham uma ótima fim de semana e até mais. Pessoal, eu escutando que meus esposos contando essa história aqui, esse relato, a gente vê muitos lugares aí que ficou assim, pessoas abandonou tudo, as coisas por completo dentro de casa e misteriosamente saíram e não deixaram nem assim notícia. Questão que pessoas que vão fazer filmagem em casa e muitas vezes não sabem por qual motivo, assim, mais ou menos quer saber da história, mas não sabe realmente o que foi aquela história real que aconteceu para ter tirado aquela fonte daquela casa, ter abandonado tudo, né? A gente vê muitos relatos assim, em muitos lugares. Então, o que aconteceu com essa família foi a mesma coisa, deixaram tudo para trás e foram embora, que não dava para continuar ali naquele local, que estava muito assombrado demais. E é assim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, curtido, deixe os comentários mais uma vez, eu peço para vocês que assistam o vídeo até o final, pessoal, para fortalecer esse canal, para que a gente possa levar conteúdo bacana para vocês, tá bom? E mais uma reforçando, gente. Me chama Roseli Rosa, gente. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe, dê um like, ative o sininho para acontecer novas notificações, o YouTube avisar. E fica atento, tem coisa nova aí no canal, tá certo, gente? E aquilo lá que eu falei para vocês, que se a gente chegasse aos 1000 inscritos e as horas assistidas, a gente, no caso são 4000 horas assistidas que a gente tem que atingir e até passar mais. Mas chegando às 4000 horas a gente atingindo, a gente vai contar aí uma coisa que aconteceu com meu esposo. Nesse mesmo local, ele vai contar uma história bem arrepiante, tá certo? E contar o que aconteceu lá. Fica atento aí no canal, tá certo? Dessa força aí. Fique com Deus, gente. Tchau, tchau, valeu, até a próxima. Valeu, pessoal, fique com Deus até a próxima, até sexta-feira, até a próxima sexta, se Deus quiser. Fique com Deus e um ótimo fim de semana para vocês todos. Valeu, obrigado mesmo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.